Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida, de você ter parado um pouquinho agora na frente da televisão ou no computador, para você ouvir, né? Ouvir e ver ou só ouvir essa mensagem, essa palavra. Não é a pregação do pastor Marcelo, não é um programa do Sal da Terra, é a palavra de Deus para você receber no teu coração. Eu tenho falado a respeito do que? Do amor de Deus, da graça de Jesus, desse favor que Jesus fez por você. Pensa numa coisa, há 2000 anos atrás, o que Jesus fez na cruz? Ele morreu por você, Ele entregou a vida dele para você, Ele disponibilizou para você e para mim uma vida eterna e uma vida boa nessa terra. Você tem certeza que você vai morrer? Se você falar, não sei, você está ficando louco. Então você tem certeza que você vai morrer. Meu irmão, a vida eterna sua, ela foi paga, o preço dessa eternidade foi pago pelo sacrifício, morte de Jesus e pela ressurreição dele. O que te impede de receber Jesus? Talvez você não conheça Jesus. O meu propósito é que você conheça Jesus, é que você se renda a Ele, é que você fale assim, puxa vida, eu só não entreguei minha vida para Ele ainda porque eu não conhecia, mas agora eu conheço. Eu quero ler um texto aqui de uma carta que Paulo escreveu a um homem chamado Filemon. Um tempo desse eu estava aqui na igreja orando em línguas, né, ouvindo de Deus, e o Espírito Santo me falou assim, você quer conhecer mais da graça? Leia a carta de Filemon. Você vai ver ali o que Paulo fez, foi exatamente o que eu fiz, né? O que Jesus fez por você. E eu fui para essa carta, eu não sei lá, a última vez que eu tinha lido, né? Você conhece uma carta na Bíblia que chama Carta de Paulo a Filemon? E aqui fala da graça, aqui fala do que Jesus fez por nós. E eu tenho certeza que no final desse programa, você vai estar falando assim, Jesus, eu não sabia que era assim. Jesus, eu não sabia que o Senhor tinha feito isso. Jesus, eu te amo. Amém, meu irmão? Olha o que está escrito aqui. Então, na carta aqui não são, né, nós vamos ler a carta inteira, que são 25 versículos. Está escrito aqui assim, ó, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, também nosso colaborador. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que com a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, eu prefiro solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo que gerei em algemas. Paulo estava preso por causa do quê? Por pregar o Evangelho. Paulo, nesse tempo aqui, ele estava preso em Roma, na cidade de Roma. E ele falando com esse amigo dele que tinha se convertido, nascido de novo, esse homem chamado Filemon, ele falou assim, eu podia até te exigir, mas eu prefiro te solicitar, te pedir, em nome do amor. E eu estou fazendo uma solicitação em nome do meu filho, né? Não filho natural, mas filho gerado entre algemas, Paulo pregou para esse homem chamado Onésimo. E esse homem chamado Onésimo, ele nasceu de novo. E nós vamos ver aqui que esse Onésimo era um servo, era um funcionário desse homem chamado Filemon. E a primeira coisa que eu quero falar para você é a respeito do nome Onésimo. A palavra Onésimo, o nome Onésimo, significa útil. E o que Deus me ensinou a respeito disso daqui é o seguinte, que Onésimo, nós vamos ler aqui junto aqui atrás, olha lá, versículo 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Esse Onésimo, ele nasceu foi colocado esse nome, útil, significando útil. E ele nasceu para ser útil, mas Paulo está falando que antes disso ele foi inútil. E nós vamos ver aqui no contexto que ele tinha sido inútil porque ele tinha roubado o seu patrão. Ele tinha roubado o Filemon. E agora ele ouviu do Evangelho.
Ele ouviu do amor de Deus. Ele ouviu que Jesus o amava, independente da condição dele. Lembra do programa que eu fiz da ficha limpa e da ficha suja, da eleição? Onésimo, ele tinha uma ficha suja. Mas não é porque ele tinha roubado, ele tinha uma ficha suja, que ele não poderia ser salvo. Ele precisava ser salvo. Então ele precisava porque ele era um ladrão. Pastor, eu não preciso ser salvo porque eu não roubo. Meu irmão, enquanto você não entender que você precisa de Jesus, não por causa dos pecados que você comete, que eu cometo, mas pela condição em pecado que eu nasci. Eu e você nascemos em pecado. É o que eu falo, ninguém vai para o inferno porque peca. As pessoas vão para o inferno porque nasceram em pecado, herdado de Adão e Eva, gerado fora do paraíso. Adão e Eva começou a gerar filhos e filhas, segundo a imagem e a semelhança deles, fora do paraíso, espiritualmente mortos. Você e eu somos descendentes, filhos de Adão e Eva, gerados fora do paraíso. Ou seja, como diz aqui em Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por que todos? Porque você e eu nascemos nessa condição. Você e eu nascemos na condição do pecado. Então pare de se preocupar, entenda nesse contexto, pare de se preocupar com os pecados que você comete. E pare de afirmar, não, eu não sou ruim, eu sou correto, eu sou justo, eu sou caridoso e por causa disso eu vou para o céu. Ninguém vai para o céu se não for através de Jesus. Porque só Jesus nasceu sem pecado. Porque ele não foi gerado de José e Maria. Caso contrário, ele teria sido gerado da mesma forma que eu e você fomos gerados. Um pai e uma mãe, um homem e uma mulher, tiveram um relacionamento sexual e geraram, e me gerou. Meu pai e minha mãe me gerou. Você foi gerado dessa forma. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Você está entendendo? Então não é, eu não minto. Todo mundo já mentiu, e se você já mentiu, você já cometeu um pecado que você não tem condições de pagar. Todos nós, mais ou menos, cometemos pecados. Então, como diz a palavra, aquele que diz que não tem pecado, que não comete pecado, é mentiroso. Então, além de termos nascido em pecado, nós ainda cometemos pecados. Talvez, a gente acha que pecado, ele roubou, ele matou, ele adulterou. Talvez você não seja uma pessoa assim, mas você já teve raiva? Você já teve mágoa? Você já não perdoou alguém? Você já olhou para uma mulher com intenção impura? Você já olhou para um homem com intenção impura? Você já contou uma mentirinha desse tamanhinho que não fez mal a ninguém, mas era mentira? Você já escutou uma fofoca e já fez uma fofoca? Quantas vezes você e eu já pecamos? Então você e eu, nós nascemos nessa condição. Nascemos para sermos úteis, mas vivíamos vidas inúteis sem Jesus. Eu, no meu caso pessoal, há 15 anos atrás, eu nasci para ser um Onésimo. Eu nasci para ser útil a Deus. Eu nasci para ser uma bênção. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para ir para o céu. Eu nasci para viver uma vida abençoada. Mas por causa da condição que eu nasci com esse potencial. Mas pela condição que eu nasci em pecado e pelos pecados que eu cometi, a minha vida se tornou inútil. Mas aí teve um tempo, há 15 anos atrás, eu me encontrei com Jesus. Eu entreguei minha vida para Ele, eu não mudei de religião não, meu irmão. Eu abandonei a religiosidade. Eu entrei para essa palavra, para essa verdade. E eu tenho me esforçado para que essa verdade entre dentro de mim. Porque quanto mais eu conheço a verdade, mais livre eu sou, mais livre eu me torno. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de sair de uma religião e vir para outra, não. Eu estou falando para você deixar a religiosidade, essas aparências, essas doutrinas, esses rituais, e você entrar dentro do Evangelho e permitir que o Evangelho entre dentro de você. E aí você vai ser aqui, antes ele foi inútil, atualmente, porém, ele é útil a ti e a mim. E nós seremos agora vasos de honra, e nós seremos agora instrumentos afiados nas mãos do Senhor. Esses dias eu fui fazer um churrasco lá em casa, e tinha 3 facas. Eu peguei uma, estava cega, peguei a outra, estava mais ou menos, e peguei uma outra que estava boa. Qual que você acha que eu peguei? A que estava boa.
As outras duas, elas estavam inúteis, porque elas não estavam com corte afiado. Elas não estavam amoladas. Eu quero perguntar para você, você está amolado? Você está afiado? Para Deus, para você ser útil para Deus, na hora que Deus precisar, na hora que Deus quiser te usar? João 15,16, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Resumindo, Jesus te escolheu para a tua vida dar certo. Você nasceu nessa terra para você dar certo, para você dar fruto, para ter fruto permanente, para ter uma vida boa e para ter vida eterna. Jesus disse assim em João 10:10, Ele falou, eu vim para te dar vida eterna e vida em abundância. Vida em abundância não é uma vida, eu vou andar carro de $1 milhão, eu vou ter 50 mil por mês na minha conta, eu vou ter avião, helicóptero, casa, mansão. Ele não está falando disso. Pode até ter, pessoas podem até ter isso, mas ele estava falando de uma vida de paz, de uma vida de alegria, uma vida de felicidade. Jesus veio para isso, Ele veio para te dar. Ele escolheu vir, Ele escolheu morrer, Ele escolheu te dar de graça. O que custou para você e para mim a morte de Jesus? Nada. O que me custa ir para o céu? Nada. Não é a minha obra, não é a minha bondade. Não, eu não peco, eu não sou igual ao fulano, não. Fulano é bandido, assassino, isso e aquilo. Eu não, eu sou justo, eu sou correto. Aquele ali tem amante, eu não, eu sou fiel à minha esposa. Aquele ali, ele é um mau funcionário, eu sou correto. Meu irmão, se o correto, se o justo, se o honesto fosse para o céu, sem Jesus, para que Jesus teria vindo? Ah, pastor, ele só veio para os ruins. Onde que está escrito isso na Bíblia? Ruim, na condição de nascer em pecado? Quem que nasceu sem pecado? Quem que nasceu correto? Meu irmão, ninguém. É isso que você precisa aprender, é isso que você precisa entender e aceitar, porque vai ter um dia que a única diferença que vai existir você aceitou. Deus vai falar para você assim, vai te perguntar, você aceitou o sacrifício do meu filho por você? Ou você achou que os teus sacrifícios, a tua justiça, a tua honestidade te dava porta aberta para entrar no céu? Essa vai ser a pergunta, e você precisa ter uma resposta. E se a tua resposta for, ah, Jesus, eu não sabia, ah, Deus, eu achei que isso seria suficiente, eu quero te dar uma notícia hoje, infelizmente, você não vai entrar no céu, porque você não aceitou o que Jesus fez por você, de graça, por amor. Amém, meu irmão? Nós vamos voltar daqui 2 minutos e nós vamos terminar esse texto aqui que tem um ensinamento, uma revelação daquilo que Jesus fez para você, por você, maravilhosa.